Amém? E o Senhor colocou, já vem colocado, na verdade, uma palavra no meu coração, porque Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Muitas vezes, quando nós, pastores, estamos sentados aqui, durante uma ministração, às vezes, não sei se vocês percebem, mas tem um pastor que está com a canetinha, às vezes, ali assim, porque Deus já está falando. Deus já vem preparando o coração para uma ministração, através de outra ministração, e tem que ser assim com nós todos, não só com os pastores, com você também. Porque um dia Deus pode te trazer, pode te levantar, do dia para a noite você está aqui. E aí? Porque lá aqui no livro de Coríntios fala assim, que a palavra de Deus ela não está mais num livro de pedra. Ela não está escrito mais num livro de pedra e muito menos num livro de papel. A palavra de Deus ela está no meu coração e no seu coração. É lógico que a gente precisa ler, é lógico que a gente precisa se preparar. Mas quando o Senhor te levantar, você vai estar pronto, preparado, para poder ministrar, para poder fazer a vontade do Pai. Amém? E Deus me deu um título, né, uma mensagem, o título da mensagem para essa noite: Jesus, presença real e transformadora. É isso que nós precisamos, nós igreja, que eu falo a igreja de Cristo na terra. Nós precisamos crer que a presença de Jesus, ela é real. Porque se eu não crer que a presença de Jesus é real, então o meu Jesus, o Jesus que eu creio, ele está pregado naquela cruz, ele não saiu de lá. Ele não ressuscitou, ele está morto. Se ele não for real para mim, a presença de Jesus é real e transformadora. Porque aonde Jesus passa, tudo se transforma, tudo. Para você, para nós que já lemos bem a palavra de Deus, temos conhecimento da palavra de Deus, aonde Jesus passou, o cego enxergou, o coxo andou, o mudo falou, o morto ressuscitou. Então, aonde Jesus passava, havia transformação. A passagem de Jesus como homem aqui na terra, em nenhum momento Jesus, a Bíblia vai nos ensinar que Jesus se acomodou ou que Jesus cessou os milagres. Não. Jesus sempre manifestou os milagres do Pai através da vida dele como Filho de Deus aqui na terra. E a presença de Jesus é transformadora, ela tem que transformar. Nós precisamos entender que nós, quando aceitamos Jesus, quando nós viemos aqui à frente, declaramos que Jesus era o Senhor de nossas vidas, nós declaramos que aceitamos Jesus como Senhor, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Pai, Ele é o meu Rei, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Senhor dos Exércitos, Ele é tudo para mim. A gente declara isso ao Senhor aqui. E a Bíblia fala que o Espírito Santo vem e entra dentro de nós e começa a fazer a vontade do Pai. Então, quando Deus habitava lá no Antigo Testamento, na Arca da Aliança, no tabernáculo, ali na presença, só o sacerdote entrava. Então, ali, talvez nós não pudéssemos entrar mesmo. Talvez nós não sentíssemos, a presença de Deus tão próxima quanto os sacerdotes sentiam. Mas hoje, Deus habita em você e habita em mim. Você é o templo do Espírito Santo, a morada de Deus. Se nós somos, eu estou falando como o apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo tem uma das passagens do Coríntios que ele fala, se é que vocês têm o Espírito Santo de Deus, quando ele fala da idolatria, né, ele fala assim, se é que vocês têm o Espírito Santo de Deus. E se nós somos o templo do Espírito Santo, quem habita em você? Quem habita em mim? O Espírito Santo? Amém. Mas ele é a manifestação da Trindade de Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eu estava em casa meditando na palavra, em relação ao Espírito Santo, mas eu vou até fazer, eu não sou de teatro não, tá? Eu não sei fazer teatro não. Não faço parte do Ministério de Teatro. Mas eu estava pensando, falei, Deus, muitas vezes nós negligenciamos a presença do Espírito Santo. Muitas vezes fazemos isso. Negligenciar não é abandonar, não é maltratar, é não dar atenção. Eu vou dar um exemplo. Podia chamar até o meu irmão aqui, mas vou ficar só eu mesmo aqui. Ó. Aqui, nessa garrafa com água, quem está segurando é o Espírito Santo. Eu estou caminhando, eu estou vivendo a minha vida normal. E eu vou chegar diante de Deus e vou falar, Deus, eu tenho tanta sede, Deus. Eu tenho tanta vontade de tomar uma garrafa com água, um pouco d'água, Deus. Eu preciso de água, Deus, eu estou com sede. Senhor, me ajuda. Fornece um pouco de água para mim, me ajuda, dá um pouco de água para mim, Deus, um copo d'água, vai. Só um copo já resolve, não precisa ser uma garrafa, não. E o Espírito Santo está aqui do meu lado, com uma garrafa fresquinha de água. E muitas vezes eu não dou atenção para Ele.
Porque Jesus falou assim, olha, tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu deixo com vocês o Consolador, eu deixo com vocês aquele que vai conduzir, aquele que vai ensinar, aquele que vai mostrar para vocês o que é certo, o que é errado. Peçam. E quando eu chegar a me lembrar, ou quando eu, vamos dizer assim, como diz o jovem, quando eu me tocar, espera aí, o Espírito de Deus habita em mim. E Jesus falou que eu pedisse para Ele. Falou que eu conversasse com Ele, porque Ele é uma pessoa, Ele não é uma fumaça, Ele não é um vento. Ele é uma pessoa que caminha comigo. É a terceira pessoa da Trindade. Ele fala, ele sente tristeza. É a Bíblia que fala isso. E nós podemos extingui-lo, apagá-lo, tirá-lo de nós, porque Ele é cavalheiro. Ele caminhando comigo aqui, Ele não vai me dar um tapa nas costas e falar assim, ô pastor Cabeção, eu estou aqui do lado. Ô cabeçudinho, eu estou aqui do lado, olha para mim. Ele vai esperar, porque Ele é cavalheiro. Ele é amoroso. De uma forma muito amorosa, Ele vai se manifestar e falar para mim, olha, eu estou aqui do teu lado, pronto a te entregar aquilo que você está pedindo. Mas a Bíblia fala que pedis e pedis mal. Não sabemos pedir como convém. E quando nós lembramos, aí nós falamos, Espírito Santo, me ajuda. E aí o Espírito Santo fala, Pai, agora sim, agora Ele lembrou de mim que eu estou aqui, para ajudá-lo, para caminhar com Ele, para fortalecer, para que ele tenha noção do que é certo, do que é errado, e ele não vai se perder, desde que ele caminhe comigo. E aí, é óbvio que a gente toma aquela água, que provavelmente vai ser a água mais gostosa do mundo. Então, o Espírito Santo, ele está sempre ao nosso lado, e o Espírito Santo é a manifestação de Deus e de Jesus. Se nós dormimos com o Espírito Santo, se nós acordamos com o Espírito Santo, se o Espírito Santo está em todo lugar que eu vou, então Jesus Cristo está comigo. Porque a Bíblia fala que o nosso Deus é onisciente, o que mais? Onipresente, onipotente. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a sabedoria, mas Ele pode estar em todos os lugares. Ele está em mim, Ele está em você, Ele está lá, talvez, e muitos daquele povo que estão se morrendo naquela guerra, talvez Ele esteja consolando, o Espírito Santo esteja consolando muitos, porque eu creio que temos filhos de Deus, cristãos, que estão no meio daquela guerra, nossos irmãos que estão lá no meio daquela guerra, Ele está lá. Ele vai estar comigo e com você, aonde nós estivermos. Não importa. Se um dia eu tiver a oportunidade de ir para a lua, Ele vai estar lá. Se um dia, a Bíblia fala lá em Isaías, se eu estiver no mais profundo abismo, Ele vai estar comigo. Então, nós não temos desculpa para chegar diante de Deus e falar, Senhor, o Senhor é presente comigo? A sua presença era real comigo? Talvez Jesus ia falar, eu te carreguei até no colo quantas vezes e você nem percebeu. Quantas lutas eu travei com você e você não percebeu. Quantas lutas o Espírito Santo travou com você e você não percebeu. Mas o título dessa mensagem que o Espírito Santo me deu é Jesus, presença real e transformadora. Aonde Jesus está, tem que haver mudança. Jesus habita em você? Amém? Amém. Pode responder com toda a firmeza. Amém. Então, se Jesus habita, se a palavra dele é verdadeira, então vai haver transformação. Já não tá, eu creio que já está havendo a transformação. Se nós estamos aqui hoje porque já fomos transformados, mas o que Jesus espera é algo novo. Cada culto, cada dia, Deus tem algo novo para mim e para você. Amém? Abra a tua Bíblia comigo em Atos. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Há um processo que eu creio que nós todos já passamos com Deus. Se você ainda não passou por esse processo que eu vou dizer, a gente vai falar agora, que o Espírito Santo vai falar agora, você tem a oportunidade hoje de passar, de fazer parte do reino de Deus. Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim o tempo de refrigério pela... Como é que está escrito na tua Bíblia? Pelo quê? Presença do Senhor. Vamos meditar um pouquinho nesse versículo.
O que é arrependimento? Arrependimento é uma mudança de coração ou mente que nos aproxima de Deus. O arrependimento é que nos faz se aproximar de Deus, mas é uma mudança de mente e coração e vida. Em Romanos, capítulo 12, não precisa abrir e falar isso, que nós façamos um culto racional, que ali eles nos ensinam que nós temos que mudar o nosso pensamento para esse culto racional, para que possamos, sabe, aproveitar e viver a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Então, há um processo de mudança na cabeça do Filho de Deus ou da criação. Quando nós conhecemos a Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, tem que haver o arrependimento do quê? De tudo aquilo que muitas vezes nós chegamos carregados, viemos do mundo com um monte de costumes mundanos, viemos com palavras que desagradam a Deus. Eu vim com muitas. Eu, quando cheguei até Jesus, eu tive que ter um processo. Se tivesse uma soda celestial, tinha que passar na minha boca para acelerar o processo. Todos nós viemos do mundo, ou viemos de uma criação que às vezes provavelmente desagrada a Deus, e Deus fala: arrependam-se, arrependei-vos. E arrependimento quer dizer afastar-se do pecado, voltar-se para Deus e obter perdão. O que é o arrependimento? Se arrepender é pedir perdão e não praticar mais. Isso é arrependimento. Quando eu falo que eu me arrependo, é algo que eu tenho que deixar. Por exemplo, quando a gente faz uma viagem, e nessa viagem foi a pior viagem da tua vida, com muitos problemas, com muitas situações difíceis. Eu não estou falando viagem do reino, viagem de passeio. Aquela viagem que é onde o hotel não deu certo, o carro quebrou, e toda aquela sequência de coisas que a gente sabe. Até mesmo o avião, né, quebrou, enfim. Aí você fala: me arrependo de ter feito essa viagem. E você vai fazer outra, logo daqui um mês você está no mesmo caminho de novo, sabendo que vai passar pela mesma situação? Não, porque você se arrependeu. Eu não quero mais, eu não vou fazer mais essa viagem. Por quê? Porque eu sei que vai ser do mesmo jeito, porque eu sei que vai ser o mesmo processo. E quando Deus fala: arrependam-se, parem de fazer, que seja algo, como o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 7, ele fala assim, que quando ele conheceu o pecado, quando houve arrependimento na vida dele, e ele entendeu o que era o pecado, ele falou: o pecado não se tornou só maligno, ele se tornou excessivamente maligno. Excessivamente maligno. O pecado, ele é maligno, mas o apóstolo Paulo, quando olhou, falou: isso tudo estava em mim, isso tudo eu praticava, então agora eu entendo que isso é excessivamente maligno, não pode fazer parte da minha vida. Então, isso é arrependimento, não fazer mais. E convertei-vos, arrependam-vos, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. O que é converter? Eu estou indo nessa direção mundana, praticando tudo aquilo que desagrada a Deus, eu estou fazendo tudo aquilo que Deus não concorda e desagrada, a palavra dele não está de acordo com aquilo que eu estou fazendo. Eu conheço Jesus, e Jesus fala: converta o teu caminho. Eu olho para lá e vejo Jesus, vejo o reino de Deus. Então eu mudo de posição, falo: para cá eu não vou mais. Eu converto o meu caminho. Eu estou indo para o lado da cruz, eu estou indo para o lado do reino. Converta. Para quê? Para que sejam apagados os vossos pecados. Amém. Nós vamos meditar, depois nós vamos para mais passagens da palavra. Mas para que eu tenho que me arrepender? Para que eu tenho que me converter? Para que seja apagado os pecados. Em Romanos, Deus fala assim, que Ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados. Ele não lembra mais. Quando há o arrependimento genuíno e a conversão genuína. Então, tudo aquilo que eu vim carregado, tudo aquilo que veio junto comigo, todo aquele fardo do mundo, Deus fala: você se arrepende, você converte o teu caminho, eu apago todos, você fica leve, você larga esse peso. Para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério, pela presença do Senhor. Sabe o que significa refrigério? Talvez alguma tradução esteja dessa forma que eu vou falar: descanso. Para que venha o descanso do Senhor. E o que é o descanso do Senhor? Será que Deus está prometendo que nós vamos fazer uma viagem, um lugar lindo, de uma praia, água de coco,
uma porçãozinha de camarão, que para quem gosta é bom, né? Para nós que somos caiçaras aqui já, lula, fritinha. Vem os tempos de paz, de refrigério. É isso? Não. O Senhor está falando da alma. O Senhor está falando do teu interior, aonde Ele habita. Para que venham os momentos de paz, de refrigério, de descanso, pela presença do Senhor. Sabe o que nós entendemos aqui, meu irmão? Que o Senhor só vai habitar em mim e você, se todo esse processo de arrependimento, de conversão e de limpeza do pecado, isso for assim, verdadeiro em nossas vidas. Se isso for uma verdade que nós estejamos vivendo. Porque Deus fala assim que hoje Ele não habita em templo feito por mão de homens. Deus não habita, Deus está aqui. Nós estamos aqui, Deus está aqui. Mas quando nós todos fomos embora, isso é a igreja, é a casa do Pai, mas não é a habitação de Deus. Ela não é a habitação de Deus. Deus congrega junto com a sua igreja, junto com o seu povo, é a Assembleia de Deus, o povo de Deus reunido. E Deus se manifestando. Mas quando todos nós formos apagar essa luz, não vai adiantar na hora da correria, na hora do desespero, na hora dos furacões, das tempestades, eu sair correndo lá de casa e falar, abra a porta da igreja que eu preciso falar com Deus. É assim? Eu vou chegar aqui, Deus vai me ouvir. Mas Deus não está aqui dentro, Deus não está fechado dentro de quatro paredes. Deus está dentro de você. Você é o altar de Deus, você é o templo de Deus. O incenso hoje é queimado dentro do seu coração, na sua alma, na sua vida. O Senhor manifesta a presença do Senhor na tua vida. Então, para que isso aconteça, que a presença do Senhor traga paz, o refrigério, o descanso, eu preciso me converter, eu preciso me arrepender e eu preciso ser limpo de todo pecado. E aí Deus habita. Sabe que há muitos anos atrás, lá no Shekinah, eu não sei se eu já comentei com vocês, teve uma ministração de um pastor que eu não sei se ele é peruano, ou se ele é colombiano, ou se ele é boliviano. É dessa área, desse espaço aí. E ele veio fazer uma ministração lá no Shekinah. E ele falou assim, que ele conhecia o crente como crente urubu. Eu achei interessante, falei, crente urubu? Lógico que o urubu deve estar ligado à carniça, alguma coisa estragada, mas vamos entender o que esse homem está falando, né? O crente urubu, ele falava bem enrolado, a língua de castelhano, boliviano, não sei. Aí ele falou assim, vamos analisar o urubu. Vamos analisar a vida do urubu. O que o urubu come, ele falou. Aí todo mundo, óbvio, carne estragada, carniça, coisa estragada. Sim, esse é o alimento dele. Mas quando vocês veem o urubu, ele falou, lá em cima, pequenininho, lá no alto, até minúsculo, às vezes até atrapalha até a aviação, de tão alto que ele está. Há um processo na vida do urubu de purificação. Porque todo aquele verme que ele ingere, que ele come naquela carne, não aguenta a atitude e morre. Então ele fica purificado. Aquela carne não faz mal para ele, porque ele se purifica lá na altitude, no alto. E aí eu comecei a entender, falei, aí vem a vara santa. Aí vem o martelo santo, como diz, né? E ele falou assim, e muitos crentes são assim. Eles sobem lá no alto, se purificam, se colocam na presença de Deus, Senhor, eu me converto, Senhor, eu mudo o meu caminho, Senhor, apaga os meus pecados. Aí Deus fala, amém, filho, que assim seja. Desce limpinho, desce limpinho. Aí quando o urubu desce, ele falou, o que ele vai fazer? Comer carniça de novo. E ele falou, e muitos crentes se assemelham ao urubu. Ele se purifica, ele se arrepende, ele deixa que Deus se manifeste na vida dele, a presença dele, mas quando ele sai para fora, ou quando ele bate de frente com uma situação, vou provar um pouquinho mais da carniça, vou comer um pouquinho, e aí deixa de ser puro, deixa de estar limpo. Nós lemos no Salmo, no início, quem se chegará diante do Senhor? Os que são puros de coração, limpos de mãos, os que são puros, são limpos. E o que nos limpa? O que é que traz a limpeza para nossas vidas? A palavra. A palavra, ela que nos limpa, ela que nos purifica, é ela que nos ensina, ela que é a verdade, é ela que é um manual de vida que nos conduz ao céu. Então a palavra, como Jesus disse, ela é a verdade. Ela é a verdade. Eu estou fazendo, por que eu falei dessa comparação que esse pastor fez? Que muitas vezes, nós, quando não fazemos, pelo menos pensamos em fazer. Você quer saber? Eu acho que eu já estou fazendo demais.
já estou sufocado, já está pesado. Olha, tá nesse ministério, ou fazer essas viagens missionárias, cansou. Meu irmão, ore e persevere, para que você não esteja purificado e deixe de ser purificado com coisas desse mundo. Não, lógico, não com a carniça, com o urubu, mas com coisas mundanas, coisas que desagradam a Deus. E aí a gente fala assim, Senhor, manifesta a tua presença. O Senhor fala através da sua palavra, para que sejam perdoados os seus pecados, você se arrependa, se converta, e eu se manifeste na tua vida. Eu se manifeste na tua vida. E como é a manifestação de Deus e para que é a manifestação de Deus? Como foi de Jesus, quando ele passou, que ele esteve como homem aqui na terra, todos que se chegaram a Jesus receberam o que buscaram. A mulher de mais de 40 anos com fluxo de sangue, bastou tocar nas vestes de Jesus, porque Jesus era puro. O coxo, o cego, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que você quer que eu te faça? Eu quero ver. Vocês acham que Jesus não sabia que aquele cego queria ver? Sabia. Mas ele espera que você tenha a tua atitude de chegar a falar, Jesus, eu preciso. Jesus, eu quero. Jesus, eu necessito. E aquele cego viu. Então Jesus, a manifestação da presença de Jesus como homem aqui na terra, era de milagre, era de cura, e era de libertação. E Jesus hoje, onde ele está? Onde está Jesus? Está no céu? Ele é onisciente e onipresente, ele está no céu, mas ele está em você. E a manifestação de Jesus, com cura, libertação, salvação, restauração, está em você. Você sabe que quando Jesus fala assim, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, significa que aonde você estiver, aonde você entrar, Jesus tem que ser manifesto na tua vida. Talvez você já tenha passado por N experiências com Jesus. Eu só posso citar as que eu passei. E uma delas é que quando eu entrei, rapidamente, eu entrei numa casa, onde havia um domínio satânico, de morte. Essa pessoa estava passando por um processo de morte, queria se matar, tirar sua vida. Quando eu entrei nessa casa, e Jesus estava comigo, a presença de Jesus estava comigo, esse demônio teve que se manifestar. Ele teve que se mostrar. Ele teve que se expor para que ele estava ali, que era a morte. E pela presença de Jesus, na minha e na tua vida, ele tem que sair. E ele saiu. Aquela pessoa foi restaurada, ela voltou para a igreja que ela tinha se afastado, ela e sua família, e esse demônio foi embora. Esse demônio partiu em retirada e deixou aquela família. Mas por quê? Porque eu, como templo do Espírito Santo, eu como vaso do Senhor, e a presença dele em mim, a presença de Jesus se manifestou, e ele não pode suportar. Assim é comigo e assim com você. Aonde você entrar, aonde você passar, assim como Jesus. Jesus, quando os demônios viam, aquela passagem do demônio do Gadareno, que ele estava endemoniado, o demônio Gadareno, endemoniado Gadareno, o que aquele demoniado fala? O que o demônio fala para Jesus? Jesus, quando Jesus se aproxima, ele estava em cima de túmulo, aquele homem endemoniado. O demônio falou, Jesus, que tenho eu contigo. Sabe o que significa? O que você veio fazer aqui? Jesus, o que eu tenho eu contigo. Não me mande para o inferno, me mande para os porcos, para aqueles porcos. Ele já declarou, eu vou ter que bater em retirada, Jesus chegou. Eu vou ter que se mandar, porque Jesus chegou. Eu não vou poder ficar aqui, nem na possessão desse homem, porque Jesus chegou. Jesus faz a diferença. Jesus, a presença real, transforma, liberta e cura. Eu quero ler com você. Abre comigo em Mateus capítulo 8.
O Senhor Jesus, Ele precisa ter a liberdade, que a gente dê a liberdade a Ele, dele reinar sobre a sua vida, dele reinar sobre a minha vida. O Jesus, Ele precisa ser o rei, Ele precisa ser o Senhor. A gente costuma dizer que Jesus é o Senhor. Costuma não, a gente diz que Ele é o Senhor e Ele é o Senhor. Mas muitas vezes não deixamos Ele e nem ter atitude de Senhor e nem viver como Senhor em nossas vidas. Porque em Mateus capítulo 7, versículo 22, Ele fala assim: por que vocês me chamam de Senhor e não faz o que eu mando? É diferente, porque se Ele é Senhor, eu vou dar um exemplo. Eu não sei quantos trabalhos, talvez em firma grande ou pequena, mas tem um patrão. Tem um chefe, tem alguém que comanda. Principalmente se for uma firma grande, aí tem vários. Se Ele é o meu chefe, se Ele é o meu patrão, eu posso desobedecê-lo? Se Ele falar para mim fazer tal tipo de serviço, eu posso falar para Ele, eu não vou fazer? Se eu falar, o que acontece? Naturalmente falando de um patrão, não de Senhor. Eu vou ser despedido, porque eu não sirvo para aquela firma, porque eu não obedeço. Ele não é meu patrão. Talvez ele seja meu amigo. Talvez, confunda as coisas e tenha ele como amigo. Mas se ele é meu patrão, e ele falou, e ele está me pagando, tem um contrato de algo que eu tenho que fazer para ele, eu tenho que fazer. Porque eu declarei isso, eu falei que faria. Eu assumi essa posição. E em Mateus capítulo 7 fala, por que vocês me chamam de Senhor e não faz o que eu mando? Se eu sou Senhor, então tem que obedecer. E muito mais ele fala nesse versículo, na sequência, ele fala: muitos naquele dia me dirão, Senhor, em teu nome nós fizemos isso, fizemos. Lá está escrito sinais, maravilhas, Vamos dizer, nós oramos em língua, nós estivemos na igreja todo domingo, nós fizemos, Senhor. Nós estávamos ali. Ele vai falar, olha, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E isso eu tenho certeza que nós não vamos ouvir, em nome de Jesus, amém? Nós vamos ouvir, vinde benditos do meu Pai. Essa é a resposta de Deus que nós esperamos. Vinde, benditos do meu Pai. Amém? Mateus capítulo 8. Nós vamos ler essa passagem. Deixa eu ver, Mateus. Vocês abriram ou não? Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 14. Aqui fala da sogra de Pedro. Nós vamos ler do 14 ao 17. 4 versículos. Amém? E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra desse jazendo em febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e o curou, todos os que estavam enfermos. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Sabe o que eu, meditando na palavra, eu achei interessante? Porque no versículo 14, que nós lemos o primeiro versículo, fala Jesus entrando na casa de Pedro. A Bíblia não fala que Pedro chegou e falou: Jesus, vamos até a minha casa, porque a minha sogra está enferma. Eu creio que Pedro, ali, como a gente sabe e conhece como discípulo, ele caminhava com Jesus, ele tinha uma caminhada diária com Jesus. A Bíblia fala que Jesus foi até a casa de Pedro e, entrando na casa de Pedro, viu a sogra de Pedro, jazendo em febre. Alguma tradução está diferente, só para a gente poder entender o que de jazendo? Está diferente ou está jazendo em febre? Como? De cama? Mais algum? Ardendo? Que, na verdade, para a gente poder entender um pouco melhor, quando a gente vai num cemitério, o que está escrito em muitos túmulos? Aqui, jaz fulano de tal. Um dia nós vamos passar por lá, não tenha medo que um dia a gente passe por lá. Aqui jaz fulano de tal. Jazendo, ela estava à beira da morte. Essa mulher estava à beira da morte, ela estava para morrer, a febre que ela tinha. Como que uma pessoa morre de febre? Hoje, pela misericórdia e graça de Deus, nós podemos recorrer a hospitais, a um remédio. Naquela época, era uma situação muito difícil, uma febre forte. Podia matar. E a Bíblia fala, entrando na casa de Pedro, viu a sogra desse jazendo em febre, quase morta. Estava morrendo. O que eu vejo aqui? Jesus, quando ele entrou na casa de Pedro,
ele trouxe a cura. E o que mais? E ele trouxe a vida dessa mulher de volta. Essa mulher estava para morrer. Jesus, entrando na casa de Pedro, ele não somente curou a sogra de Pedro, ele trouxe ela à vida. Ele deu livramento de morte para aquela mulher. Jesus, talvez, provavelmente, sabia o que essa mulher estava passando, não Pedro. Talvez Pedro, porque a Bíblia não fala que Pedro sabia. Mas Jesus, com certeza, sabia. Eu preciso ir até a casa de Pedro, porque eu sei que aquela mulher vai morrer. E ele podia ressuscitar? Sim. Mas na sequência, nós vemos que Jesus, além de trazer a cura, de trazer o livramento de morte para essa mulher, na sequência, essa mulher levantou, ficou curada por milagre imediato e já foi servir eles. Ela já voltou à sua vida normal. Assim como aconteceu com Lázaro. Ela voltou a fazer aquilo, o dia a dia dela. Ela não parou e falou, olha, vou sair para as ruas, vou declarar, não, eu estou bem. Jesus me curou, Jesus me livrou da morte. Eu volto a viver normalmente, eu vou fazer com as minhas funções, vou cumprir com as minhas obrigações. E ela passou a servi-los. E nos 16 fala, e chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos o quê? Endemoniados. O milagre da cura da sogra de Pedro, o milagre de ter trazido a vida e dado o livramento de morte para essa mulher, com certeza chamou a atenção de muitos. Foi manifesta a presença de Jesus na casa de Pedro. Olha, provavelmente falaram, olha, lá na casa de Pedro, a sogra estava morrendo. Estou criando uma situação para a gente poder entender, tá? Porque isso não está na Bíblia. Eu estive lá. Pedro estava com Jesus, e agora ela estava prestes a morrer. Eu vi que ela estava muito enferma. Jesus chegou, tocou em suas mãos, e ela está curada, está viva. Jesus entrou na casa de Pedro e trouxe cura, trouxe a ressurreição para aquela mulher, reviveu aquela mulher. E na sequência, quando eu creio que todos ouviram do milagre, fala assim que trouxeram, no versículo 16, e chegado à tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, muitos, não é poucos não, muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra. Mais um detalhe, Jesus que habita em mim, habita em você, a palavra de Jesus tem poder na sua boca, a palavra de Jesus tem poder na sua vida. Ele falava, ele falou assim, olha, muitos dos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou eles, e os espíritos dos espíritos, e o curou, todos os que estavam enfermos. Eu entendo, de duas maneiras, esse final do versículo. E curou todos os que estavam enfermos. Realmente pode ser que muitos enfermos chegaram até ele, talvez com febre também, ou talvez com uma dor, ou talvez com uma situação de coluna, enfim, uma doença, uma enfermidade. Mas ali ele fala que ele repreendeu os demônios. Sabe que eu escutei uma vez de um médico, que ele falou assim, que muitas doenças, muitas pessoas chegam até o hospital, passam semana após semana no hospital, semana após semana no hospital, e eles fazem todo tipo de exame, e eles chamam ela de manhosa. Essa pessoa é manhosa, ela não tem nada, ela gosta de estar no hospital. Às vezes não, meu irmão, às vezes é uma doença espiritual. Às vezes a pessoa precisa de um tratamento espiritual, uma libertação, assim como ele falou, olha, foram libertos e curados. Temos aquela passagem daquele jovem lunático. O que é lunático? Louco. Jesus chegou e falou assim, repreendeu, aquele jovem levantou-se e ficou de pé. Jesus tem poder para curar o lunático? Tem. Mas muitas vezes é possessão, muitas vezes é espiritual. E ele fala aqui, olha, muitos dos endemoniados, ele, com a sua palavra, os expulsou deles, e os espíritos, e o curou. Todos os que estavam enfermos. Então, aqui nessa casa também houve libertação. Jesus curou a sogra, trouxe a vida e trouxe libertação. A casa de Pedro agora virou uma igreja. Não é verdade? Já se tornou uma igreja a casa de Pedro. Nos 17 fala, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Jesus estava ali para que se cumprisse a promessa de Deus na casa de Pedro. Ele curou, ele ressuscitou aquela mulher, trouxe aquela mulher à vida, ele trouxe libertação, e ali se cumpriu a promessa de Deus. E eu quero que o Espírito Santo, através do Espírito Santo,
O Espírito Santo faça essa pergunta, seja o Espírito Santo a fazer essa pergunta para você. Jesus tem a liberdade de entrar na minha e na tua casa? Ele tem a liberdade? Ele pode entrar na tua sala? Ele pode entrar no teu quarto? Ele pode entrar na tua cozinha? Ele pode entrar no seu banheiro? A casa é dele. Assim como eu falo aqui, olha, Jesus entrou na casa de Pedro. Ele não chegou falando, Pedro, posso entrar na sua casa? Não, nessa casa eu posso entrar. Eu sei quem é Pedro. Eu conheço Pedro. Meu discípulo, eu entro na casa do Pedro, na casa de Pedro, eu entro, e eu vou lá e sei que eu posso ser usado lá dentro, porque ele me dá essa liberdade. Eu tenho essa comunhão com Pedro. Eu posso fazer milagres, eu posso fazer sinais dentro da casa do Pedro, porque ele sabe quem eu sou. Eu tenho intimidade com Pedro. Jesus, como ele habita em mim, habita em você, o Espírito Santo, ele tem que estar na minha casa e na sua casa. Não tem como. Eu saí daqui do culto agora, Pastor Luiz, eu posso declarar que eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu tenho, mas quando eu chegar na minha casa, eu posso pedir licença ao Espírito Santo? Espírito Santo, olha, hoje você não entra. Por quê? Porque o que vai acontecer aqui dentro não está muito de acordo com a sua palavra de Deus e eu acho que você não vai gostar. Será que é assim que funciona? Não. Espírito Santo, entra na minha casa. Espírito Santo, traz cura. Espírito Santo, repreende o espírito de morte que está dentro da minha casa, se porventura estiver. Espírito Santo, traz libertação. Espírito Santo, na minha casa tem alguém que é viciado. Espírito Santo, tem alguém da minha casa que está na prostituição. Espírito Santo, dentro da minha casa tem alguém que está em total desacordo com a tua palavra, Senhor. Ele se tornou meu inimigo dentro da minha casa, Senhor. Como o Senhor disse, que os inimigos viriam de dentro da minha casa. Então, Espírito Santo, a minha casa, ela está dessa forma. Mas eu creio na tua palavra, e eu acredito que da sua presença em mim. Então, entra comigo, Senhor. Entra comigo na minha casa. Faz a obra do Pai na minha família. Restaura, cura. Muda os meus pensamentos. Mas entra comigo, não fica para o lado de fora. Não fique para o lado de fora, Espírito Santo. Vem comigo. Que eu preciso de restauração, eu preciso de cura. Assim como um dia o Senhor entrou na casa de Pedro, e ali o Senhor teve a liberdade de fazer aquilo que agradava ao Senhor. O Senhor tem a liberdade na minha casa. Pode entrar no meu quarto, pode entrar. Lá não vai ter nada que impeça a sua entrada. Na minha sala não vai ter nada que impeça a sua entrada, Senhor. Porque a minha casa é sua. A minha casa eu oro e santifico e purifico ao Senhor. Pode entrar, porque ela também é morada do Senhor. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela está cheia de promessas para a sua igreja. Tem uma promessa para cada dia, para mim e para você. Mas aqui fala que para que se cumprisse, porque Jesus veio e começou a operar, Jesus veio e começou a trabalhar, Jesus teve a liberdade de fazer a obra na casa de Pedro e fala, e aqui vai ser manifesto a profecia, a palavra de Deus vai se cumprir aqui nesse lugar. Eu não sei, sabe, irmão, que muitas vezes às vezes a gente, antes eu pensava assim, não sei se vocês pensam, eu creio que não, porque nós somos ensinados assim, não. Eu pensava que pastor é, né, não erra, pastor não falha, nem pode, mas falha, não pode, mas falha. Eu lembro que uma vez um irmão, que ele me discipulou, uma bênção de irmão, me discipulou quando eu era novo convertido. E eu ia na casa dele sempre, eu me deliciava a aprender com aquele irmão ensinava a palavra, eu sempre ia no estudo da palavra. Fora disso, eu não estava na casa dele. E um dia eu fui mais cedo. Cheguei lá, o irmão foi pegar um utensílio de cozinha, alguma coisa assim, e aquilo caiu. E ele falou assim, o M. Acho que entende o que é, né? O M. E eu falei, uau, ele fala isso? Ele fala essa palavra? Eu fiquei meio chocado. Falei, não é isso que ele me ensina. Eu estava cobrando o quê? Colocando ele no altar. Ele não erra, mas erra. Nós somos homens falhos, nós somos pastores, mas nós somos falhos. Nós temos que buscar todos os dias a misericórdia de Deus, para que a gente não venha cair, e amanhã ou depois ter que chegar em casa, e orar e falar, Jesus, não fique de fora. Jesus, vem comigo, me perdoa, Senhor, mas vem comigo, não fica fora da minha casa. Não fica longe de mim. Somos todos iguais. O amor de Deus, ele é incondicional.
Ele não coloca condições, eu amo mais o pastor, eu amo menos as ovelhas. Não, o amor dele é igual, só que a cobrança também. Se um pastor tem que dar um bom testemunho, ou se um líder, ou se um diácono, nós também como ovelhas. Nós somos ovelhas de um rebanho, de um só pastor. E um pastor que entregou a sua vida pelas ovelhas, pela igreja. Então que nessa noite você, eu, tenhamos a coragem de chegar em casa e falar: Jesus, pode entrar porque aqui é seu. Aqui é seu. Aqui, Senhor, o Senhor pode, olha, se tiver algo errado, Jesus, me mostra. Porque eu vou tirar, mas o Senhor vai entrar. O Senhor vai entrar. Para o lado de fora o Senhor não vai ficar. Por quê? Porque eu preciso de restauração na vida do meu filho. Eu preciso de recuperação, de restauração do meu casamento. Eu preciso da parte financeira, eu preciso que o Senhor abençoe o meu lar na área financeira. Eu preciso que o Senhor faça algo por mim dentro da minha casa, Senhor. Porque é aqui que eu moro, é aqui que eu tenho que ser um bom testemunho. É aqui que eu tenho que ser um bom marido. É aqui que eu tenho que ser um bom pai. É aqui que eu tenho que ser uma boa esposa. É aqui que eu tenho que ser um bom filho, que respeite os pais. Porque para fora, meu irmão, eu mostrar lá fora, ou eu ouvir aqui no púlpito, se vestir, desculpa a expressão, mas se vestir de crente, e chegar na minha casa, e não dar o devido valor para a minha família, então Jesus, ele pode até falar: olha, filho, eu não vou te abandonar, mas lá eu não posso entrar. Lá eu não posso entrar com você. Por quê? Porque lá você é outra pessoa. Lá você não é o mesmo do que está lá no púlpito. Lá você não é o mesmo que prega aquelas palavras. Aqui você é totalmente diferente. Você maltrata, você judia, você despreza, você abandona. Irmão, da mesma forma, deixa eu falar para vocês, sempre falo, da mesma forma que o Espírito Santo puxa a sua orelha, a minha está ardendo também, viu? A minha também está ardendo. Então, primeiro ele fala comigo. Na verdade, para mim, eu estou até em desvantagem, porque eu já levei varada e estou levando de novo. 2 vezes. Então, a Bíblia fala que Deus corrige aquele que ama e açoita aquele que recebe por filho. Tem filho aí? Tem, claro que tem. Então, aceite a correção de Deus, porque eu quero, eu amo quando Deus me corrige. Se Jesus fala para mim: filho, eu não vou mais entrar na sua casa por isso, porque tem, vou dar um exemplo, lógico, um exemplo que não tem nada a ver, mas não vou entrar na tua casa porque a tua casa tem telhado. Vai ficar na chuva, porque eu vou arrancar o telhado. Eu quero Jesus, prefiro Jesus lá dentro, mas ficar na chuva, mas ter Jesus. É lógico que não é isso, eu estou dando um exemplo. Né? Então, entra Jesus no meu lar, muda a minha vida, muda a minha família, muda meus pensamentos. Sabe que a Bíblia fala assim que para Deus, nada é impossível. Nada. Não existe impossível para Deus. E como Jesus se faz presente, como Ele habita em mim, o Senhor, onipotente, onisciente, habita em mim, então eu tenho que crer de que tudo pode ser transformado. A palavra de Deus fala que quando a mulher é crente, ela é convertida, e o marido não, o que acontece? O marido é santificado pela vida santa da mulher. Não é por força e violência que aquele homem vai se converter. Pode ser homem ou pode ser mulher. Não é por força e violência que ele vai vir para a igreja. Mas é pelo testemunho, pela presença de Jesus, pela santidade, pela manifestação de Deus na vida daquela pessoa dentro daquela casa. Não precisa abandonar um filho, não precisa colocar um filho para a rua. Não. Óbvio que existem N situações. Você vai falar: pastor, você não vive o que eu vivo. Sim, existem N situações. Mas se o poder de Deus não é o suficiente para transformar e libertar, então eu não sei o que possa acontecer. Então eu não sei o que possa ser feito. Porque eu creio que o meu Deus é o Deus do impossível. Amém? E Ele habita em mim e habita em você. Ele tem a liberdade de entrar na sua sala, na cozinha e no quarto. Sim. Então, se Ele pode entrar, e eu deixo Ele entrar, então eu tenho que começar a declarar que a minha casa pertence ao Senhor e ela é liberta. Mas eu tenho situações, mas a minha casa é liberta. A minha casa é morada de Deus. A minha casa é morada de Jesus. Ah, mas não tem acontecido como eu quero. Nem tudo vai ser como nós queremos, nem tudo é como nós pensamos. Em Isaías capítulo 58, se não me falha a memória, fala que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, e os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Então nós não podemos traçar caminho e nem direções para Deus. Nós temos que declarar: essa casa, Senhor, pertence ao Senhor. Entra e faz no seu tempo aquilo que o Senhor quiser.
Pode demorar 1 ano, 10 anos, 5 anos, é o tempo de Deus. Nós temos que ter a paciência e a perseverança de crer, de que Deus vai fazer. Amém? Abre comigo agora em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 2. Segunda Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O título nesse versículo 14 está o caráter e os frutos do ministério de Paulo. No versículo 14 fala assim: a graça e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, ou o bom perfume de Cristo. Nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, nos que se perdem, ele está falando cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. No versículo 15 fala, porque para Deus somos o bom perfume. Aqui no caso, a minha tradução está cheiro de Cristo, e muitas de vocês, talvez algumas estejam, o bom perfume nos que se salvam e nos que se perdem. Eu estive lendo sobre perfume, não o bom perfume, sobre perfume. Todo perfume, quando ele é feito, ele precisa de aromas, bons aromas. Então, ele é preparado com bons aromas. Só que só o aroma não resolve. Porque o aroma que é colocado no perfume, com o tempo, vamos dizer que se você pega um perfume só com aroma, você passa, em 15, 20 minutos, já não tem mais, sumiu o cheiro do perfume. E ele precisa de um fixador, chamado fixador, que ele fixa aquele cheiro e dura por muito tempo. Quer dizer, muitos tempos. A gente tem que ter como, fala que o perfume bom mesmo é o francês, né, que fala que é perfume francês, que é o melhor, porque ele tem um bom fixador. Além do aroma, ele tem um bom fixador, que você põe na roupa, dura 1 semana, você lava a roupa e o negócio está cheirando ainda, porque fixou. Né? Então, todo o perfume. Mas a Bíblia fala aqui que nós somos o bom perfume de Cristo. É diferente. Jesus é o perfume. Jesus é o bom perfume. Ele tem que exalar. Um exemplo bom que nós temos, por exemplo, eu sei que todos nós temos já vivemos essa situação, de você sentir um perfume. Por exemplo, eu estou com 37 anos de casado, tomara que eu não tenha errado, 37 anos de casado. Às vezes, a minha mulher é mais sensível a isso. Ela fala, olha, esse perfume era quando você usava quando era solteiro. Trouxe à memória dela o cheiro do perfume que eu usava quando era solteiro. Ficou na memória. Ou então fala, olha, esse perfume que estou sentindo, minha mãe usava. Ou minha avó usava. Ou olha o cheiro da comida, mudando só para cheiro. O cheiro dessa comida parece o cheiro da comida da minha avó. Não é assim? Fica. Jesus, o bom perfume, o Espírito Santo, o fixador. Aonde você for, você vai exalar esse bom perfume e ele vai ficar. Ele vai permanecer, porque o Espírito Santo é que vai fazer com que a obra do Pai seja manifesta e todos vejam e todos sintam. É a presença de Jesus. Então, Jesus, ele é o bom perfume. Só que ele fala assim no final do versículo. No versículo 16. Para este, certamente, cheiro de morte, para a morte. Mas para aquele, cheiro de vida, para a vida. Só que esse cheiro, nem sempre todo mundo vai gostar. Não é todo mundo que vai gostar do cheiro do perfume, que talvez você goste. Eu vou dar um exemplo, né? Meu. Tem que ser o meu. A minha mulher tem um creme que ela usa, que quando ela entra no carro, eu falo, você já pôs aquele perfume? Pôs aquele creme, porque para mim ele é muito forte. Para ela não, ela gosta. E minha filha gosta, todos gostam. Mas para mim, ele é forte. Eu acho ele forte, sabe? Parece que entra no nariz, parece que machuca no nariz, tão forte que ele é. Mas isso é uma coisa minha, eu estou falando de perfume natural. E o que acontece com o perfume de Cristo? Hoje, exalando o perfume de Cristo aqui, onde estamos reunidos, é glória.
é manifestação de Deus, é poder, é cura, é libertação. E nós damos glórias e vivemos esse perfume, queremos esse perfume. Mas lá fora, no mundo, esse perfume é problema. O crentão, só porque se converteu agora, está com a Bíblia debaixo do braço, acha que é o melhor. E não é isso. É que o perfume de Cristo está incomodando. Não está fazendo bem. Não está fazendo bem. Sabe, você exalando o perfume, você entra no teu trabalho, às vezes é perseguido. E às vezes quando você se conversa, fala, parece que ficou pior. É ou não é? Ou não? Parece que depois que eu fui para a igreja, o negócio ficou pior. Você está exalando o perfume de Cristo. E esse cheiro vai incomodar muitos. Principalmente o inferno. Principalmente o inferno. Sabe, quando você entra em determinados lugares, como eu disse do testemunho daquela pessoa que estava com o espírito de morte, ele vai ter que sair, porque entrou o perfume de Cristo. Você não gosta? Não, então vaza. Vai embora. Porque o perfume de Cristo e o fixador, que é o Espírito Santo, vai deixar esse cheiro aqui dentro. Vai exalar esse cheiro de perfume aqui dentro. E se o Espírito Santo, como ele entra, Jesus entra na minha casa, esse perfume vai ficar aqui. Alguns não estão gostando, tem problema? Tem, mas eu vou ficar aqui, porque esse perfume está aqui. E vai haver libertação, vai haver cura. Agora, se eu deixo, e eu concordo, realmente esse perfume está te incomodando, então eu vou sair, vou me afastar. Olha, eu vou embora de casa, porque você... Não, a Bíblia fala, Jesus é bem claro, pedi e dá-se-vos-á. Bater e abrir-se-vos-á, vai se abrir. É um tempo. Você tem o perfume de Cristo, você tem Jesus, mas não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Talvez você fale, eu já estou sofrendo há 10 anos. Não está sofrendo. Você está exalando o perfume de Cristo e as trevas uma hora vão ter que sair. As trevas vão ter que ir embora. O bom perfume de Jesus. Muitos vão desagradar com esse cheiro, como foi dito. Muitos. E a gente tem que amar. Porque Jesus falou, ame o seu inimigo. Quando Jesus fala, ame o seu inimigo, não é que eu tenha que ter, eu não posso ter inimigo. Meu irmão, você não pode ter inimigo. Quando a palavra fala, ame o seu inimigo, não é porque você vai criar situações e ter inimigo por aí. Está errado. Agora, aqueles que não vão aceitar e não vão gostar do bom perfume de Cristo, acabam se tornando seu inimigo. Eu não gosto de você, certo? Você pensa que você é isso, você é aquilo, eu não gosto de ficar perto de você. Às vezes você trata aquela pessoa com o maior carinho, com o maior respeito. Ele fala, eu não gosto de ficar perto de você. Ele fala, Jesus, põe mais perfume, chega mais perto, deixa esse perfume, deixa que ele sinta esse cheiro. Porque uma hora o fixador do Espírito Santo vai entrar e falar, você também vai usar esse perfume. Você também vai ter que usar. Uma hora esse perfume vai chegar e falar, você é diferente. Você tem um brilho no olhar. Aí o cheiro começou a ficar bom já. Já começou a exalar o perfume, começou... Até que ele é cheirosinho, hein? Até que o perfume é bom. E aí vai indo e fala, onde é que você comprou esse perfume? Eu, lá na Igreja Ágape, um dia eu fui lá e entreguei minha vida para Jesus. E esse perfume, até hoje, faz parte da minha vida, é transformador. Esse perfume não sai, está impregnado em mim. Não vai sair. Esse perfume está dentro da minha casa. Esse perfume está no meu trabalho. Esse perfume está na minha escola. Esse perfume está no caminho, na rua, aonde eu estiver, até no abismo. Esse perfume vai estar comigo, porque não sai mais. Está impregnado em mim. Persevera. Acredite, Jesus, o bom perfume. Ele disse, não deixarei vocês só. Eu não vou abandonar vocês. Enquanto eu estiver com vocês, esse perfume vai estar sendo exalado, seja aqui, fora do Brasil, é o mesmo perfume. Para você que talvez esteja em missões, pensa em, meu irmão, você pode estar na África, você pode estar na China, você pode estar lá na faixa de Gaza, o bom perfume vai estar com você. E com certeza Deus vai operar através do Espírito Santo, o fixador, e o bom perfume vai ficar onde você passar. Amém? Glória a Deus. E para a gente já estar finalizando, eu vou estar lendo com vocês 2 versículos. Você não precisa abrir, só ouça, irmão, só ouça. Depois, se quiser abrir na sua casa, mas só para a gente poder adiantar, para a gente não passar do horário. Em 1 Pedro, capítulo 2:9, fala assim, mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Em Atos capítulo 20 e 24 fala assim, mas em nada tenho a minha vida por preciosa,
contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus. Saiba que você hoje é povo porque Deus te chamou, porque Deus te trouxe. Você foi adquirido por Deus. Para quê? Para que sejam manifestas as virtudes. O que é virtudes? Poder de Jesus através da tua vida. Virtude é poder. Deus te chamou, Deus te trouxe, Deus habita em você, Deus fez morada em você, para que seja manifesto o poder de Jesus através da sua vida. Nada é impossível para Deus, irmão, nada. E ele fala assim, mas em nada, o apóstolo Paulo fala isso no seu ministério, mas em nada eu tenho por precioso, nada eu tenho por precioso, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça. A palavra, o Evangelho. Todas as vezes que Jesus pregava, falava do Evangelho, das boas novas, falava do reino, havia cura, manifestação e libertação. Vocês já repararam que, eu creio que sim, quantas vezes a gente está em um ambiente, ou até mesmo com uma pessoa, quando você fala da Bíblia, quando você fala do Evangelho, a pessoa está totalmente atenta a você, ela está olhando para você, ela está te dando atenção. Então, pois é. Aí você fala, mas está escrito. Jesus deixou escrito assim. Então, pois é, então eu... Depois a gente conversa. Eu vou lá, eu tenho que fazer alguma... Ele sai. Sabe por quê? Porque vai incomodar ele o bom perfume. Está incomodando o meu perfume, eu não quero esse cheiro, não. Ali, até o momento ele não quer. Mas no tempo de Jesus ele vai buscar esse cheiro, ele vai buscar esse perfume, que é Jesus. Muitas vezes se afastam, muitas vezes te tratam como quadrado, né? Crente quadrado, o homem da Bíblia, o Bíblia. Eu lembro que quando eu me converti, meu irmão, pensa numa pessoa que só um milagre de Jesus para converter. Até eu falo que quando a irmã Fátima Varalo está aqui, ela que me discipulou por um tempo na célula, assim, né? Logo que eu me converti foi ela me levou para a igreja. Ela teve muita paciência. Pensa numa pessoa difícil, era eu. Vim do mundo com muita dificuldade, não aceitação, não aceitava a palavra, falava que eles estavam doidos. Uma vez ela leu uma passagem, que está em João, fala assim, os que têm o filho têm o pai, os que não têm o filho não têm o pai. Quando ela leu isso, você vê, olha a cegueira de uma pessoa, por isso que nós temos que perseverar e crer. Jesus é o bom perfume, e ele pode incomodar, pode incomodar aquelas pessoas, mas eles vão, uma hora eles vêm. Porque naquele momento eu rejeitei. Eu falei, só quem tem Jesus tem um filho. Então, quer dizer, eu falei, vocês são privilegiados. Eu falei para ela, vocês são privilegiados, vocês crentes são tudo, tem Jesus, tem Deus, eu não tenho. E não sou filho também, eu falei para ela. Sou filho de quem, então? Fiquei bravo com ela, bravo mesmo. Por isso que eu falei, ela teve muita paciência comigo. Eu falei, vocês são filho de Deus, eu sou filho do diabo. Porque se eu falei que eu não entrego minha vida para Jesus, não sou filho de Deus. Ela falou, é. Eu falei, não venho mais para cá, não venho mais na célula. Fiquei um bom tempo sem ir, aquele livro da capa preta me incomodando em casa, eu lia, não entendia, lia, me chamava a atenção, vinha o cheiro do perfume, eu rejeitava, vinha o cheiro do perfume, eu rejeitava, até que um dia eu fui para a igreja, lá no centro. Aí Jesus falou, hoje você não vai só cheirar, hoje você vai ter ele. E eu entreguei minha vida para Jesus naquele dia. Aí você fala assim, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não tomei essa posição antes? Porque não era o tempo. Era o tempo de Jesus. O tempo da restauração da sua família. O tempo da restauração do teu filho, que talvez esteja na droga, espero que não. Aquele da tua família que está na prostituição, aquele que está em desobediência, aquele filho que não quer saber de obedecer pai. Meu irmão, persevera. Deixa o perfume de Cristo fazer a parte dele dentro do teu lar, dentro da tua casa e na tua vida. Deixa Jesus fazer a parte dele. Não queira fazer a parte de Jesus. Um dos exemplos grandes que eu tenho, que nós temos que fazer a nossa parte, e muitas vezes é pequenininha, e nós não entendemos. Quando aquela multidão estava com fome, os discípulos chegaram e falaram, Jesus, a multidão está com fome. A multidão. Quer que a gente vá comprar alguma coisa para eles comer lá em Samaria? Quer que a gente vá lá? A gente busca. O que vocês têm para dar para eles? Tinha um menino, né? Olha, tem 5 pães e 2 peixinhos, 2 peixes. Para essa multidão. É o suficiente, basta. E Jesus fez um milagre, e toda aquela multidão comeu e sobrou. Jesus espera de você
Talvez isso aqui, ó, pouquinho, mas que seja de obediência, em concordância, e deixar que ele age, que ele entre dentro da tua casa e faça a parte dele. É pouco, às vezes, o que você precisa fazer. O que é o pouco? Talvez você precise só orar, jejuar. Diante do milagre que Deus vai fazer, você torna pouco, você torna pequeno. Mas é o que Jesus espera de você: perseverança, oração, jejum, palavra, comunhão e cheiro, a presença, exala o cheiro. Passa na rua, às vezes a pessoa olha para você com a cara feia e te xinga. Você fala, esse cara é doido. Não, ele não gostou do cheiro. Ele não gostou do cheiro de Jesus. Ele não gostou do perfume, não. Mas um dia ele vai gostar, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Vou estar chamando o Ministério de Louvor. Aleluias. Jesus, quando ele olhou para mim, ele olhou para você, porque um dia ele olhou. Um dia ele olhou para mim, olhou para você. Um dia ele olhou para mim, olhou para você, e com muito amor, ele desejou você. Ele não olhou para o sofrimento que ele passou naquela cruz. Aquilo teve um grande valor, um imenso valor, e tem até hoje. Mas Jesus, quando ele olhou para mim, olhou para você, ele não falou assim para você: venha para mim, caminha comigo, porque eu morri, eu sofri, eu apanhei. Não, venha comigo porque eu te amo. E tudo que eu fiz naquela cruz foi por amor, não foi por obrigação. Jesus sim veio por obediência, porque Deus determinou: você irá, filho. Mas ele esteve pronto a vir, veio, passou por tudo, porque ele olhou para mim, olhou para você e falou: eu amo, independente de qualquer coisa, independente da situação, independente de como você está hoje, independente de como você chegou aqui hoje, ou independente de como você tem andado, Jesus te ama. E Ele quer entrar na minha e na tua casa hoje. Talvez você fale assim: pastor, ele já está na minha casa, na minha também. Mas Ele quer mais liberdade, Ele quer algo novo. Ele quer manifestar a cura, a libertação, a transformação. Talvez Ele queira mudar, talvez fale: pastor, dentro da minha casa eu já tirei tudo, eu já fiz de tudo que desagrada, que possa desagradar a Jesus. Mas Ele fala assim: eu quero entrar no teu coração, na tua mente, na tua alma. Eu quero trazer a cura para você. Eu quero te libertar desses pensamentos, talvez, que te atrapalhem. Eu quero te libertar daquelas palavras no dia a dia que te deixam longe de mim, aquelas atitudes suas que me afastam de você. Deixa eu entrar na tua casa, mas deixa eu entrar dentro de você também. Deixa eu mudar o teu coração. Deixa haver transformação de caráter. Porque a gente vem para Jesus, com o caráter não transformado. Vem cheio de problemas, cheio de situações. E às vezes aquilo se torna algo, como se fosse, sabe, como se fizesse parte da nossa vida. Aquilo como se fosse de estimação. Parece um pecado que, sabe, a gente tem ali e fala: não, sabe, isso aqui não vou mexer, porque é uma falta de perdão, e eu não quero agora, não vou mexer. Deixa aí. Um dia eu deixo Jesus mexer, porque eu já acostumei com Ele, já está comigo já há muito tempo. Ele caminha comigo, já desde que eu me converti, Ele caminha comigo. Essa falta de perdão, essa falta de interesse pelo reino de Deus, essa falta de interesse pela palavra de Deus, faz tempo. Então, a hora que der. Eu acho interessante que muitos falam assim: o dia que Deus quiser, Ele faz. Deus quer, e é hoje. Deus quer. Deus não marca o tempo para restauração para amanhã. Ele fala: buscai o Senhor, enquanto você pode achar, é no dia de hoje, é agora.